sabe por que faz o que faz? O que faz com que algumas empresas e pessoas se comunicarem tão bem a ponto de obter resultados extraordinários, ao mesmo tempo que outras pessoas nem chegam perto. E por que algumas pessoas e organizações são mais inovadoras, admiradas e lucrativas que outras? Essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo e no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar a respeito do incrível Comece pelo Porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Antes de tudo, se você curte vídeos sobre negócios, resumos de livros para empreendedores e marketing, eu tenho um convite especial para você. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e aperta o sininho de notificação, que sempre que surgir um vídeo novo, você será notificado. Bem, gente, então vamos ao que interessa. Elegante, provocativo e altamente reflexivo, Comece pelo Porquê é um livro do conceito mais simples que fala sobre sucessão, fidelidade dos negócios, lealdade e principalmente sobre a importância de termos um porquê. Como muitos de vocês sabem, Simon Sinek se popularizou muito após uma palestra no TED Talk, onde apresentava o conceito do Gold Cycle. E não é à toa, gente, que essa palestra ela é a terceira mais vista da história do TED e foi justamente por esse alcance que fez com que Sinek saísse do total anonimato. Então, Comece pelo Porquê é um livro que foi publicado em 2009 e atualmente a obra é considerada um marco global na área de liderança. O livro, gente, é dividido em 6 partes e 14 capítulos. E assim, gente, o livro vale cada segundo. Resumidamente, Comece pelo Porquê, o autor Simon Sinek vai começar nos levando a refletir sobre as grandes realizações que aconteceram no mundo. E claro, com o intuito sempre de nos provocar a pensar que existem líderes e aqueles que apenas lideram. Existem os líderes que ocupam apenas uma posição de poder e influência e existem também os que lideram e nos inspiram. Para o autor, embora os chamados líderes natos possam ter vindo ao mundo com uma predisposição para inspirar, essa aptidão, gente, não está reservada apenas a eles. Sinek defende que todos nós podemos aprender esse padrão. Por isso, o objetivo de Comece pelo Porquê não é simplesmente tentar corrigir o que não está funcionando, mas, sobretudo, gente, um guia para ampliar aquilo que funciona. O conteúdo do livro é muito completo e as histórias que se seguem no decorrer da leitura são de indivíduos e organizações que naturalmente personificam esse padrão. São os que começam pelo porquê, são os que criam organizações mensuráveis. Por quê, gente? Porque eles têm um forte porquê. E para embasar ainda mais essa explicação, Sinek detalha exemplos impactantes para nos instigar a refletir e nos fazer sair do senso comum e gerar um senso crítico. De acordo com o pensamento do autor, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você o faz. O problema é que as empresas não sabem por que fazem o que faz. E nesse sentido, o Sinek sustenta que as pessoas compram suas ideologias, sua forma de pensar. Em outras palavras, gente, se você disser a razão da sua empresa existir e apresentar o produto apenas como uma prova tangível de sua causa, você conseguirá inspirar as pessoas. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque as pessoas, segundo Simon Sinek, são inspiradas porque você faz o que faz. E é assim
que os grandes líderes inspiram a ação. Eles começam pelo porquê. E segundo o autor, apenas quando o nosso porquê se encaixa com o porquê deles e com o propósito de uma marca, apenas quando você tem isso muito forte, quando você defende a sua causa, só assim você pode gerar fidelidade com essa marca. Simon Sinek vai elaborar melhor esse conceito dizendo que existem duas maneiras diferentes de uma empresa ou uma pessoa convencer alguém a fazer algo ou comprar algo. E quais seriam esses conceitos? Uma é através da manipulação e a outra maneira é através da inspiração. E as duas maneiras funcionam. Para ele, a maioria das organizações fracassam por não entender que os seus clientes não precisam de manipulação, e sim de um forte porquê. E por que isso acontece? Para o autor, a maioria das empresas e das pessoas começam sempre de fora para dentro. Por isso, algumas empresas precisam trabalhar com a manipulação, que é justamente para convencer as pessoas a adquirir o seu produto, para convencer as pessoas a se engajar a sua empresa. Enfim, gente, elas usam isso como um artifício. Já os líderes e as empresas que inspiram, diferentemente, elas agem de dentro para fora. E para melhor ilustrar isso, na segunda parte do livro, o autor traz uma explicação de um conceito interessantíssimo criado por ele, sobre o qual ele denomina de Golden Cycle, ou seja, o ciclo dourado, que é inclusive o tema da palestra do TED Talk. Bem, com base nessa premissa do ciclo dourado, ele vai dizer que existe uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Uns poucos líderes, gente. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. Que eles tenham consciência disso ou não, eles agem assim, seguindo um padrão. E a isso o Simon Sinek chama de Golden Cycle. Essa metodologia, segundo ele, foi inspirada em uma proporção áurea, que é uma simples relação matemática que fascinou matemáticos do mundo inteiro, assim como também fascinou biólogos, arquitetos, artistas, músicos e naturalistas desde o início da nossa história. Que na abordagem do autor é uma visão alternativa para suposições. Explicando de maneira mais simples, o ciclo dourado é uma forma de comunicar uma ideia com um raciocínio inverso ao que temos como referência mais tradicional. E é justamente isso que o torna um método inovador. A metodologia é exemplificada por Sinek com o desenho de um ciclo com mais de duas formas em seu interior. Ou seja, gente, que são compostos basicamente por três itens, que são as palavras porquê, como e o que. Nessa representação, o primeiro deles, que está dentro do ciclo externo, corresponde a o que. O do meio é o como e o ciclo interno é o porquê. Nessa explicação, o autor demonstra que a forma mais comum da comunicação e da publicidade caminha justamente de fora para dentro do ciclo. Tempos e tempos, muitas ideias nem chegavam ao centro do ciclo, que no caso seria o propósito ou o motivo de fazer o que se faz. Assim sendo, são pouco atrativas ao público em geral. Simon Sinek segue sua teoria explicando que o ciclo dourado faz justamente o caminho inverso, ou seja, de dentro para fora. De forma tão simples e clara, a comunicação é muito mais significativa e muito mais motivante. E é dessa forma que os líderes inspiram a ação. Por quê, gente? Porque eles começam com o porquê. Eles começam com o propósito. E de acordo com o autor, uma vez que você passa pelas etapas anteriores, fica muito mais fácil você definir essa etapa. Nesse sentido, ficamos assim. O porquê diz respeito ao propósito, à sua missão, à sua causa. A missão da sua empresa é o cerne da existência do seu negócio. O porquê, gente, é a causa, é a motivação maior de sua empresa ou seu produto existir. Já o como nada mais é, gente, que como fazer. Está ligado à questão do procedimento, de como funciona, ou seja, está relacionado ao seu processo.
processo, como é feito aquilo que você vende. Os como, gente, são ações que explicam o modelo com o qual as coisas são feitas. É como você empreende para realizar aquilo que você acredita. Mas já segundo Simon Sinek, é no nível do o que tudo que você diz e faz tem que provar aquilo que você acredita. Ou seja, produtos, marcas, marketing, relações públicas e os o quês são justamente o resultado dessas ações. Nada mais é que a parte final. O que é justamente aquilo que é palpável, é aquilo que é concreto, isto é, diz respeito ao que você faz. Quais são os seus produtos, quais são os seus serviços, é o resultado, gente, é a parte final. E o autor ainda diz que é no nível do o que a autenticidade acontece. Mas nesse nível, gente, ele não propicia a tomada de decisão. E a constatação que se chega a partir desse contexto é que o que e o como são importantes para a comunicação. Contudo, gente, se você deseja tocar verdadeiramente alguém, se você quiser verdadeiramente tocar o seu cliente, o seu público-alvo, você precisa de um porquê. Você precisa descobrir qual é o seu porquê. Isso significa agir de dentro para fora. É você descobrir aquela chama, aquilo que te move. E alinhado a isso, Sinek vai dizer que quando as empresas se comunicam começando de dentro para fora, ou seja, começando pelo seu porquê, mostrando exatamente aquilo que elas fazem, não funcionam mais apenas como uma razão de compra ou uma escolha, pois as pessoas não compram o que essas empresas fazem, mas sim o porquê elas fazem. E isso significa que as pessoas não compram o que você vende, mas o porquê você vende. Faz a gente refletir, não é? Então, gente, dentro dos inúmeros exemplos apresentados pelo autor para introduzir o assunto, estão a questão das personalidades que, através do seu propósito, inspiram quem está à sua volta e realizam grandes feitos. Como, por exemplo, a Apple, exemplos do Martin Luther King Jr. Também são citados cases de empresas como Disney, Harley Davidson, Software Airlines, John F. Kennedy, Ronald Reagan, entre outros. Ele traz inúmeros exemplos justamente para fundamentar a sua causa, para provar que de fato as empresas que inspiram, as pessoas que inspiram, é porque elas têm como base de sustentação muito forte a questão do seu porquê. E por que todos os exemplos convergem? Porque todos eles colocaram aquilo que acreditavam como guia para suas ações. Isto é, todos eles se guiavam pelo seu propósito, todos começavam pelo seu porquê. E é por isso, Sinek defende que todos os líderes que exercem ou que exerceram a maior influência no mundo pensam e agem se comunicando da mesma forma, que é o oposto daquilo que todos os outros fazem. Por isso, ele criou um modelo a partir do qual organizações podem ser construídas, movimentos podem ser conduzidos e pessoas podem ser inspiradas. E nesse modelo, Simon mostra que as pessoas só irão se dedicar de corpo e alma a um movimento, a uma ideia, a um produto, a um serviço, a uma empresa, se elas compreenderem verdadeiramente o propósito que está por trás daquele negócio no qual elas se associaram. Gente, se elas não entenderem a sua causa, se elas não entenderem o seu propósito, provavelmente elas não vão se engajar, elas não vão acreditar na sua ideia. E nesse contexto é notório que o porquê está muito mais ligado a aspecto mais emocional da conexão humana. Isto é, está ligado, gente, à questão de conquistar confiança, da lealdade. E ainda para o autor, este fato se dá em consequência do poder espantoso de uma coisa que o Daniel Goleman defende o tempo todo, gente, chamado sistema límbico. Pois, segundo ele, o sistema límbico não só controla as nossas emoções, nossas decisões intuitivas, mas também é capaz de nos influenciar a fazer coisas que parecem ilógicas ou também irracionais. E isso, gente, explica o porquê dos usuários do Mac serem apaixonados pela marca. E nas palavras do autor,
As pessoas não apenas compram Mac, elas compram e elas os amam. Simplesmente isso. É um sentimento que vem direto do coração ou do sistema límbico. Até porque, se você observar, todos conhecemos alguém que é um irredutível amante de Mac, amante dos produtos da Apple. Pergunte a eles por que eles gostam do seu Mac. E eles não vão dizer apenas, bem, eu me considero alguém que quer desafiar o status quo. E para mim é importante estar cercado de gente, produtos e marcas que mostram ao mundo quem eu sou. Gente, a gente sabe que não é bem por aí. Biologicamente, foi justamente isso que aconteceu, porque essa é a missão da Apple. Mas, no entanto, gente, aquela decisão foi tomada na parte do cérebro que controla o comportamento, mas não a linguagem. Ou seja, na parte do neocórtex. E por isso, muitas vezes, esses usuários tentam até mesmo oferecer uma racionalização, eles tentam mostrar uma lógica. Geralmente, eles falam da interface do produto, eles falam do design, gente, eles falam de tudo, mas na verdade, aquela decisão ela vem diretamente do fundo do coração. A sua fidelidade são profundamente pessoais, eles não se importam com a Apple. Eles importam-se consigo mesmo. Eles sentem-se importantes ao usar os produtos da Apple. E é diante de tudo isso que o Cynic defende que compreender esses elementos faz com que as pessoas tenham melhor êxito ao emitir suas mensagens. E isso é o exemplo de uma empresa que começa de dentro para fora. E o autor explica que é justamente por isso que inúmeras empresas que existem não são bem-sucedidas. É porque a maioria dessas empresas agem justamente de fora para dentro, completamente diferente. Elas utilizam a publicidade, elas utilizam artifícios, jogadas de marketing por meio de manipulação, enfim, gente, elas utilizam de diversos artifícios. E por que muitas delas usam isso? Usam porque funciona. Entretanto, nós sabemos, e o autor defende e eu concordo, que a manipulação é totalmente diferente da inspiração. A verdadeira inspiração nasce de um propósito. E é isso, gente, é justamente isso que quando as empresas resgatam isso, quando elas entendem tudo isso, quando elas resgatam o seu porquê, como elas começam a trabalhar de dentro para fora, como mostra esse exemplo, as empresas inspiradas, cada uma delas, seja qual for o seu tamanho, a sua atividade, pensa, age, se comunica de dentro para fora. Em suas palavras, gente, a Apple segue exatamente o conceito do ciclo dourado. A Apple constrói sua causa de dentro para fora. Se a Apple se comunicasse com a maioria das empresas, seu marketing seria mais ou menos assim. Nós fazemos ótimos computadores, eles são lindamente desenhados e fáceis de usar. Quer comprar um? A diferença, gente, está justamente como a Apple realmente se comunica. Ela se comunica mais ou menos assim. Nós acreditamos em desafiar o status quo em tudo o que fazemos. Nós acreditamos em pensar diferente. A forma como desafiamos o status quo é para fazer os nossos produtos lindamente projetados e fáceis de usar, intuitivos ao usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Olha isso, gente. Percebe que é totalmente diferente? Quando a mensagem é verdadeira e congruente com aquilo que a empresa faz, seja através da embalagem do seu produto, do seu atendimento ao cliente, das vendas, do tratamento dos funcionários, do marketing, da sua cultura e estratégia de crescimento do negócio, seja em qualquer interface, seja qualquer parte do seu negócio, a empresa inspira. A mensagem se aproxima e se conecta com aqueles que acreditam, com aqueles com quem elas se relacionam, com seus stakeholders, com seus funcionários, com seus clientes. E é justamente isso que a Apple faz. A Apple não apenas inverte a ordem das informações, a sua mensagem nitidamente começa pelo um porquê, começa pelo um propósito, começa pela sua causa, começa pela crença de que nada tem a ver com os produtos que fabricam, com pequenos dispositivos eletrônicos, não serve mais como a razão, mas simplesmente, gente, serve como prova tangível da sua causa. Ou seja, o produto é apenas um meio, seja o design incrível, seja a qualidade inigualável, seja os produtos mais
maravilhosos. Gente, tudo isso não seria suficiente para ter a fidelidade, para ter a lealdade de seus clientes. E é por tudo isso, gente, o autor traz mais inúmeros exemplos. Chega um momento do livro que chega a ficar cansativo de tantos exemplos que o autor traz, inúmeras empresas, para demonstrar o forte porquê, para demonstrar empresas que trabalham com a sua causa. E por fim, para você encontrar o seu porquê, o autor sugere que devemos nos perguntar: por que eu faço o que faço? Qual a razão que me faz levantar da cama todos os dias? Como eu quero ajudar, impactar e transformar a vida das pessoas com quem eu trabalho? Qual será a minha mensagem? Por quê? O como? O quê? E a partir, gente, de todas essas respostas, você vai encontrar a resposta certa que vai te conduzir a uma jornada de propósito. E ao final do livro, o Simon Sinek conta também o seu forte porquê. Ele traz sua experiência para o livro. Ele tenta provar toda a sua tese baseada na sua história pessoal. Daí ele vai nos contar como fracassou como consultor, como mentor e justamente o porquê ele resolveu compilar todo esse conhecimento, enumerar todos os seus desafios e experiências vividas por ele como empresário, como consultor, a ajudar pessoas, gente. Pois, como em suas palavras, esse é o seu verdadeiro porquê. E encerra o livro de forma brilhante, nos fazendo refletir da seguinte forma: imagine se toda organização começasse pelo seu porquê. Imagine que as decisões dessas organizações seriam muito mais simples, a fidelidade de seus clientes seria muito maior, a confiança seria a moeda corrente dessas relações, desses negócios. E ele ainda prova dizendo que se todos os nossos líderes fossem diligentes, tivessem como esse forte senso de o porquê, o otimismo, gente, reinaria e a inovação iria prosperar sempre. E como ilustra esse livro, só há um precedente para este padrão. Não importa o tamanho da sua organização, não importa que tipo de atividade você faz, não importa o tipo de produto ou tipo de serviço com o qual você se relaciona, com o qual você vende, com o qual você faz negócio. Se todos assumirem a responsabilidade de começar pelo porquê e de inspirar outros a fazer o mesmo, então juntos nós podemos mudar o mundo. Claro, gente, que é um pensamento, muitas vezes uma ideologia, um pensamento um pouco utópico, mas por que não começar baseado, já que ele tenta de forma tão lindamente provar nesse livro? Enfim, gente, é muito, mas muito inspirador. Esse é um livro para aqueles que querem inspirar e também para aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. E é por tudo isso que Comece pelo Porquê é um livro necessário a todos que desejam começar os seus negócios e que busquem construir algo com propósito. A obra é bem atual e corresponde à nova realidade do consumo, em que cada vez mais, gente, os clientes compram o seu propósito, não o seu produto. Faz a gente pensar, não é verdade, gente? E a gente já sabe que o cliente deste momento, ele é um cliente muito mais exigente, um cliente muito mais digital. A gente já viu aí no Marketing 4.0 que é um cliente muito mais voltado por coisas que verdadeiramente tenham significado para ele, gente. E isso a gente percebe, essa mudança em quase todos os setores, principalmente se você observar no mundo da moda. Hoje as pessoas não seguem mais um único estilo. Cada pessoa hoje tem o seu próprio estilo, isso é muito notório. As pessoas estão defendendo muito mais as suas próprias causas e elas querem produtos e empresa que, claro, que se identifique com uma causa. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu preparei com muito carinho para compartilhar com vocês e acredito que, após a leitura desse livro, você enxergará o seu dia a dia e o universo corporativo, o seu negócio, o seu dia a dia como empreendedor por uma perspectiva completamente diferente e que irá te conduzir a um nível de excelência nunca antes considerado alcançar por você. E se este livro inspirou você, um conselho do Simon Sinek é que empreste esse livro a quem você deseja inspirar.
E aqui, gente, abaixo desse vídeo eu vou deixar o link do livro, caso você queira adquirir, porque eu tenho certeza, vale muito a pena a leitura. Tem muitos exemplos muito mais inspiradores que vai inspirar você a levar para o seu dia a dia, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua empresa. E aí, curtiu? Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo para ajudar o canal. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal, gente. Aperta o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo semelhantes a esse que eu ainda vou compartilhar por aqui. Bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!